Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos contentes por estar aqui na casa do Senhor nessa noite e muito felizes por podermos ver de volta algumas pessoas que estavam ausentes por enfermidade, por não estarem bem. A Aninha passou por uma gripe que acabou virando uma pneumonia e foi um negócio sério, né? E a Rosa levou uma queda de uma altura considerável, né? Você caiu mais ou menos dessa altura aqui, não? Um pouco mais baixo, 1 metro para baixo. A Rosa foi limpar alguma coisa de gesso lá, é isso que você foi limpar? O que você foi limpar? Ah, tá. Certo. E aí, levou uma queda. Milagrosamente, porque tinha um lavatório ali na direção que ela caiu, ela não bateu com a cabeça no lavatório. Estou sabendo de tudo, viu? Ela não bateu com a cabeça no lavatório, mas ela bateu a lateral, aí não sei de que lado, está meio dolorido ainda, né? E quantos aqui gostariam de sugerir para ela ir fazer uma radiografia? Levanta a mão aí, por favor. Obrigado. Então, olha, os seus irmãos em Cristo, viu? Sugerem que você vá e faça uma radiografia, nem que seja para o cara dizer, olha, graças a Deus não tem nada quebrado, tá bom? Pelo menos para saber, para a gente saber isso daí. E o Juninho me cumprimentou de longe, mas eu vi que ele está andando melhor, a gente está contente também com a melhora dele. Eu estou muito contente que a Justiça Eleitoral não detonou com a Cléo definitivamente hoje, ela teve condições de vir no culto da noite. Então, a gente tem tantos motivos para estar alegres e felizes. E depois... Ah, certo, então. E a leitura que nós fizemos, eu estava pensando, bem, agora, será que eu preciso subir lá no púlpito para pregar alguma coisa? Porque essa leitura já foi uma coisa tão poderosa, né? Mas como vocês vão ver, na realidade hoje o que eu vou fazer é pregar uma parte da mensagem da semana passada, porque na semana passada, com a tempestade de granizo que deu, nós ficamos aqui uns 30 minutos sem força. Ainda bem que tínhamos as luzes de emergência que iluminaram um pouco o ambiente e alguém me emprestou um celular aí com uma luz. E eu pude, então, avançar um pouco na minha mensagem, né? Mas não ia pregar a mensagem toda naquela escuridão toda. Então, enfim, antes que até terminasse de pregar, a luz voltou e eu falei que completaria a mensagem hoje, né? Então, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E nós estamos no capítulo 2, na parte final do capítulo 2, lendo sobre essa igreja localizada na cidade de Tiatira. Tiatira, nós falamos, era uma cidade conhecida por seus tecidos, tecidos de púrpura, né? Era uma cidade que se especializou na produção desses tecidos, e na Bíblia nós temos a menção de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela era de Tiatira e ela estava em Filipos vendendo os seus tecidos quando se reuniu junto com outras mulheres piedosas e foi para a beira de um rio orar. Era o costume das pessoas de orarem em cidades que não tinham sinagoga ou templos que não fossem templos pagãos e tal. As pessoas normalmente ou iam para uma floresta ou iam para
à beira de um rio. Paulo, sabendo disso, se dirigiu à beira daquele rio e ali ele pregou o evangelho e Lídia ouviu o evangelho, creu no Senhor Jesus Cristo e ela, sendo uma mulher de posses, apesar de vir de Tiatira, ela tinha uma casa em Filipos, ela hospedou Paulo e seus companheiros, e muito provavelmente, quando retornou a Tiatira para se reestocar de mercadoria, ela então certamente deve ter anunciado o Evangelho, e a igreja em Tiatira muito provavelmente teve início com a pregação dessa mulher. Portanto, não imagine você que não há nada que eu possa fazer para expandir o reino de Deus, porque na realidade Deus pode usar qualquer um de nós, por mais simples que sejamos, por menos conhecimento que tenhamos, mas já estamos aqui há tantos anos que o básico da salvação a gente já é capaz de compartilhar com todas as pessoas. Então, em Tiatira, nós vimos, eu vou repetir isso apenas rapidamente, que era uma igreja que tinha 3 grandes qualidades: fé, amor e perseverança, né, que é uma espécie de esperança, assim, olhada numa lupa, né, engrandecida, aumentada, né? Perseverança é uma esperança aumentada. Então, fé, amor e esperança estavam presentes em Tiatira. Todavia, a presença dessas coisas não garantia que tudo ia bem naquela igreja, porque faltava uma coisa naquela igreja e essa coisa era a santidade. E como nós falamos na semana passada, Jimmy, se você puder voltar aí o versículo de Hebreus 12, 14, e projetar, eu agradeço. Isso. Aí a gente fez a pergunta: quão importante é a santidade? Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tolice, ilusão nossa, engano, pensarmos que podemos viver a vida aqui com Deus, nisso que eu costumo chamar de complexo de Cinderela, né? Que quando a gente vem à igreja, nós somos verdadeiras Cinderelas, vestidos bonitos, sapatinhos de cristal, e tudo é muito lindo e maravilhoso, mas tem uma hora para acabar, né? E é a hora do fim do culto, acabou o culto, a partir daí a gente volta a ser a gata borralheira de sempre. O nosso vocabulário muda, a nossa forma de se comportar muda, a nossa maneira de agir com as pessoas muda e tal. Aí domingo que vem de novo, vem a fadinha, faz a transformação e a gente vem para cá como verdadeiras Cinderelas, com outra linguagem, com outra, né? Então isso não agrada a Deus. Deus quer uma vida consistente durante a semana inteira, né? E o que estava acontecendo ali em Tiatira, né? Vamos ler aí no versículo 20, já lemos esse texto 2 vezes, nós vamos ler outras vezes, mas hoje vamos ficar apenas no versículo 20, que o Senhor, apesar de elogiar a igreja pelas suas obras, pela sua fé, pelo seu amor, pela sua perseverança, no verso 20 ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, hoje eu queria começar a mensagem exatamente aqui, falando um pouco dessa Jezabel histórica. Pois podemos falar um pouco da Jezabel em Tiatira e terminar na aplicação falando sobre a Jezabel dos dias modernos. A coisa é sempre a mesma, o diabo é o mesmo, o diabo não muda com o passar do tempo,
ele sabe que tem certas coisas que vão sempre funcionar, como, por exemplo, imoralidade sexual e idolatria. Então, ele sempre vai atacar a igreja nessas frentes que ele sabe que vai produzir resultados. Então, durante toda a história da igreja, o problema da igreja, ou os maiores problemas da igreja, sempre estiveram relacionados com idolatria, virar as costas para Deus e adorar ídolos mortos e imoralidade sexual, né? Especialmente dentro da igreja, né? Então, um lugar que deveria ser santo, as pessoas deveriam viver vidas de santidade, vivem vidas de imoralidade. Então, vamos falar dessa primeira Jezabel, porque ela está relacionada com a leitura que nós fizemos de 1 Reis, capítulo 18, que nos conta, então, do combate entre Elias e os profetas de Baal, né? É importante que vocês conheçam um pouco dessa história bíblica, para que vocês entendam melhor esse personagem Jezabel. Então, já falamos que o livro do Apocalipse está cheio de símbolos, muito mais do que metáforas, e certamente um desses símbolos mais fortes aqui no começo do livro, né, é esse símbolo representado por essa mulher, a quem Jesus Cristo, escrevendo para a igreja em Tiatira, se refere como sendo Jezabel, provavelmente porque essa profetisa desprezível estava causando muitos danos para a igreja em Tiatira, como a histórica Jezabel havia causado no reino de Israel na antiguidade. Então, vamos mostrar o slide do Reino Unido, se você puder aí, ok. Esse slide não é o melhor de todos, mas vocês conseguem ver a cor verde e a cor vermelha, pelo menos? Ok. Conseguem ver a cor verde e a vermelha, tá bom. A cor verde representa o Reino Unido de Israel e Judá. Então, houve uma época em que havia apenas um rei e apenas um reino. Esse período foi um período breve na história de Israel, durou cerca de 100 anos aproximadamente, com o primeiro rei sendo Saul, depois ele foi seguido por Davi, que foi seguido por seu filho Salomão. Então, e depois de Salomão, porque Salomão havia realmente feito muita baderna com o culto a Deus, construindo templos para vários outros deuses, para agradar as suas mulheres, ele adorava outros deuses. Salomão era um cara muito complicado. Então, o que aconteceu é que alguns viram nessa falta de compromisso com Deus a oportunidade de dividir o reino, né? De causar uma divisão. Cobiça humana, política, sempre tem essas coisas, né? E então, depois que Salomão faleceu, seu filho que deveria herdar o reino, sofreu um golpe de Estado interno e o reino foi então dividido. Agora vamos ver aqui um outro slide, e aí vocês estão vendo agora Judá, aqui embaixo, capital Jerusalém, e em cima Samaria, né? Ou Israel, capital Samaria, né? Em vermelho aqui, amarelo embaixo, vermelho bem em cima. Então esses dois reinos, os outros reinos já existiam, Edom, Moabe, os filisteus, etc. Então, o reino foi dividido em dois. E com a divisão do reino em dois, obrigado, Dimitri, até aí já está de bom tamanho. Quando o reino foi dividido em dois, surgiu uma nova dinastia de reis, não indicados por Deus,
em Israel, em Judá, os reis eram descendentes de Davi, portanto haviam sido indicados por Deus, mas em Israel valia a lei do mais forte. Houve várias dinastias em Israel. Aprendam isso. Durante o reino dividido, Judá teve reis bons e maus. Teve reis que temiam o Senhor, teve reis que não temiam o Senhor. Agora, Israel não teve nem um rei que prestasse, certo? Todos os reis de Israel foram maus, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E um desses reis se chamava Acabe, né? Eu costumo brincar que ele tinha esse nome de Acabe porque ele praticamente acabou com o reino de Israel, né? Só faltou mesmo a última gota do balde que veio alguns tempos depois. Mas Acabe, ele era um homem fraco, tanto moralmente, como espiritualmente, como intelectualmente, e ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa Jezabel era uma mulher estrangeira, e isso era algo que Deus havia dito para os judeus não fazerem. Ele até falou as palavras mesmo, disse, não deem os seus filhos nem as suas filhas para se casarem com pessoas estrangeiras, porque eles têm outros deuses e eles vão desviar os filhos e as filhas de vocês para adorar outros deuses, né? Então, Jezabel era fenícia, né? A Fenícia, mostra o último mapa aqui, a Fenícia ali em cima, tá vendo? Do lado esquerdo, lá em cima, Fenícia. Ela era daquela região ali, perto do reino de Israel, portanto, e ela era a filha de um homem chamado Etbaal, que era sacerdote de uma falsa deusa, conhecida como Astarote, e Astarote era a fêmea do deus macho Baal, esse mesmo Baal que nós lemos aí, que os seus sacerdotes e profetas clamaram uma manhã inteira por eles, e Elias zombava deles, dizendo, olha, talvez ele está ocupado, ou talvez ele está viajando, ou talvez ele está dormindo, gritem mais alto. E o pior é que os caras foram de Elias e passaram a gritar mais alto e tal, e se cortar com as facas e tudo mais, e não houve nenhuma resposta, né? Então, Baal assumia várias formas em várias localidades, mas a sua forma mais comum é essa aqui. Ele vai mostrar agora um homem de saia aí. Vamos lá. Aí. A sua imagem mais típica era essa forma aí, o deus Baal. Isso é uma pedra grande assim, encontrada na Síria, né? Era adorado na Fenícia, na Síria, na Palestina e etc. e tal. E a sua consorte feminina, né? Vocês veem ali debaixo do braço dele, esquerdo, não sei se vocês conseguem ver, mas existe uma cobra saindo, né? E vocês sabem que a serpente é símbolo de quem? Símbolo do diabo, né? Então, Baal é um ser controlado realmente pelo diabo, era um demônio, era um ídolo, né? E a sua consorte feminina, Astarote, que nós vamos mostrar agora. Next, aí, desculpem porque ela não está usando sutiã, mas era a única foto que tinha dela, era assim mesmo. Então aí está ela brincando com cavalos, né? E ela então, essa era uma das muitas imagens de Astarote. Note as caveiras, né? Sobre as quais ela está pisando, portanto era uma deusa maligna mesmo, porque são pequenos detalhes que a gente vai observando à medida que o tempo vai passando. Obrigado, Dimitrios. Então, essa mulher,
Jezabel, ela era adoradora de Baal e era adoradora de Astarote, mas especialmente de Baal. Ela havia se consagrado a Baal, né? E o pai dela, como eu falei, se chamava Et-Baal, era sacerdote de Astarote na Fenícia. E Et-Baal havia assassinado o rei fenício e assumido no seu lugar, né? Então, Astarote tornou-se a deusa mais importante, já que ele era sacerdote dessa deusa, na Fenícia. E Astarote é a precursora de outras deusas em outras culturas, como, por exemplo, das deusas gregas e romanas, Afrodite, dos gregos, e a deusa Vênus, dos romanos, né? Então, por isso que essas deusas, especialmente a Vênus dos romanos, é sempre mostrada com os seios de fora, porque ela vem ideologicamente de Astarote, né? Então, os reis de Israel, como eu falei, foram sempre todos muito maus. E como eles não davam nenhuma importância ao Deus de Israel, ao Deus eterno, qualquer prática podia se estabelecer no reino de Israel, ainda mais se viesse diretamente do palácio real, né? E esse era o caso de Jezabel. Em pouco tempo, ela estabeleceu o culto a Baal e a Astarote em todo o reino de Israel, chegando mesmo a ter 850 profetas propagadores desses falsos cultos. 450 eram profetas de Baal e tinha mais 400 profetas de Astarote. Então, o dano que a falsa religião, que o falso ensinamento causa é imensurável, né? E então, esse sistema dualista entre Baal e Astarote, ou seja, um deus e uma deusa, criaram uma religião que promoveu um verdadeiro divórcio entre a vida religiosa e a moralidade das pessoas. Por quê? Porque incentivava todo tipo de imoralidade sexual. Se os deuses praticam sexo, e os deuses praticam sexo não só com a sua deusa, mas com vários outros seres divinos também do seu próprio universo, então os humanos apenas imitam essa mesma coisa, né? E então o que aconteceu é que a imoralidade se tornou algo comum, né? O adultério, a prostituição, os prostitutos masculinos, as prostitutas femininas que serviam nos templos de Baal e Astarote, onde a pessoa ia ao templo para manter relações sexuais, né? Homem com outro homem, homem com mulher, mulher com homem, etc. e tal, mulher com mulher, tinha todo tipo de coisa. Então nós achamos às vezes que esses problemas são modernos, mas eles são práticas arraigadas no inconsciente humano por milênios, né? O ser humano, como nós podemos falar aqui sem muita vergonha, gosta mesmo de uma boa baixaria, né? É disso que o ser humano gosta. Então, e o problema maior é que toda essa imoralidade era praticada sob uma capa de religiosidade. A pessoa tinha aquela aparência de pessoa religiosa, quando no fundo era completamente imoral. Era isso que era o mais terrível de toda essa história, né? Agora, vocês querem saber uma coisa interessante? A coisa interessante é que Jezabel, a grande promotora dessa bandalheira toda, né, naqueles dias lá do profeta Elias, o significado do nome dela, dado provavelmente pelo seu pai e a sua mãe,
como Jezabel, é pura ou casta. Esse é o significado de Jezabel, pura ou casta. Não tem, vamos dizer assim, escárnio maior, né, na Bíblia do que o nome dessa mulher e o tipo de vida que ela viveu e que ela incentivou, né? Tinha um nome de pura, de casta, né, mas incentivava a imoralidade mais grossa possível. Então, tão logo Jezabel se casou com Acabe, ela procurou difundir a adoração de seus deuses por todo o reino de Israel. Ela convenceu Acabe a construir um templo a Astarote e a Baal na cidade de Samaria, que era a capital do reino, e Acabe começou então a adorar esses falsos deuses, ele sendo judeu, virando as costas ao Deus verdadeiro. E Jezabel também perseguiu e matou praticamente todos os profetas de Deus, né? Só não matou todos porque o profeta Obadias pegou um grupo de 100 profetas, escondeu-os em 2 cavernas, 50 em cada caverna, e ali, com a ajuda de Deus, os sustentou a pão e água, até que esse reino maldito fosse desfeito e esses homens puderam retornar aos seus ministérios. Mas havia muito mais profetas em Israel, a tal ponto que uma vez Elias, fazendo uma oração ao Senhor, ele disse a Deus: olha, mataram todos os teus profetas e só sobrou eu. E Deus disse para ele: não, meu amigo, você está enganado. Eu ainda tenho em Israel, não em Judá, mas em Israel, eu ainda tenho 7.000 joelhos, portanto são 3.500 pessoas, né? Cada pessoa tem 2 joelhos. Eu ainda tenho 7.000 joelhos que nunca se dobraram diante de Baal. Então ainda havia uma boa... Deus sempre tem o seu remanescente. Pequeno, Jesus nos chama de pequenino rebanho. Jesus diz que a porta é apertada, o caminho é estreito, são poucos os que acertam com ele, e assim sucessivamente, né? Então, eu queria, para finalizar essa história de Jezabel e tornar vocês um pouco mais sabedores do que ela realmente fez no passado, que era também o que ela estava fazendo agora no presente. Essa mulher certamente na igreja em Tiatira não tinha o nome de Jezabel, ela tinha as ações de Jezabel, por isso que Cristo a chama de Jezabel. Mas vamos ler algumas passagens juntos aqui. 1 Reis 16, versos 30 a 32, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Aí os que vieram depois fizeram pior do que ele e outros, né? O reinado de Israel foi uma ladeira abaixo mesmo, se distanciando de Deus. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o rei que veio antes dele, tomou por mulher a Jezabel, uma coisa que Deus tinha proibido, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ou seja, anarquizou com tudo mesmo, né? Então, essa foi a influência terrível dessa mulher, que, dominando o rei, deu o exemplo, que você sabe que o exemplo sempre vem de cima, para que o povo, então, se esquecesse do Deus de Israel e passasse a adorar esses falsos deuses. Por isso que Elias resolveu fazer aquele teste lá. Olha, até quando vocês vão cochear, quer dizer mancar. Vão mancar entre 2 pensamentos. Deus é o Senhor, então vocês sirvam a Deus. Baal é Senhor, então vocês sirvam a Baal, né? Então, vamos fazer um teste aqui para ver. E aí Elias humilhou os profetas. E o último versículo é muito importante. É que hoje em dia nós não temos mais nem esse mandamento nem nada, mas ele
disse: não deixem nenhum dos profetas de Baal escapar, porque eles são pessoas más. E a Bíblia, a lei do Antigo Testamento, dizia que quem ensinasse Israel a pecar, como aqueles homens estavam fazendo, a pessoa devia ser morta. Então Elias os levou para um vale e ali eles foram mortos, né? Logicamente que Jezabel tratou de arrumar outros, e ela ficou furiosa com Elias e jurou matá-lo, né? Então, em 1 Reis 18, 4 e 19, um pouquinho mais aí sobre a história dela, nós lemos que, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, aí foi quando Elias fez esse chamado, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Aí nós temos esse número de 850. 1 Reis 21, 25 diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, né? Então, é uma coisa terrível realmente você ter alguém instigando você para fazer o mal. E às vezes pode ser uma mulher, às vezes pode ser um homem que instiga a mulher a fazer o mal e etc. E, para terminar, 2 Reis 9, 22, que nos diz o seguinte: sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, né? Jeú já era o filho de Acabe e Jezabel, estava reinando, né? E Deus avisou a Jorão, dizendo: olha, Jorão, eu chamei você aqui porque eu quero que você vá lá e mate Jeú e assuma o reino de Israel, porque realmente não tem mais condição de manter esse povo governando ali. Então, sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou, né? A paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias, né? Então, Jezabel foi uma mulher perversa, uma mulher malvada, uma mulher que foi morta sendo jogada do segundo andar do seu palácio, janela ou varanda abaixo, e o seu corpo ficou apodrecendo ali, no meio da rua, e ela era tão nojenta, que os próprios cachorros se recusaram a vir e devorar o seu corpo. Ficou apodrecendo ali até apodrecer, até ficar só os ossos, né? Nem cachorro queria comer as carnes daquela mulher nojenta lá, para vocês terem uma ideia de como era terrível essa mulher. Agora aqui, em Tiatira, nós temos novamente uma mulher com as mesmas práticas, levando o povo à idolatria, levando o povo à imoralidade, e Jesus diz que ele tem isso contra a igreja. Ele diz: olha, eu não sei como é que vocês, tendo amor, tendo fé, tendo perseverança, tendo boas obras, vocês toleram essa mulher Jezabel no meio de vocês, ensinando a idolatria e ensinando a imoralidade, e não fazem nada para se livrar dessa mulher, né? E até no verso 21, Jesus, escrevendo para a igreja, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. As pessoas, na realidade, se tornam
escravos do pecado. Jesus Cristo diz que quem pratica pecado é escravo do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado, especialmente desses pecados de idolatria, como nós falamos, não é só ídolos, né? A idolatria pode ser um carro, a idolatria pode ser a esposa, podem ser filhos, pode ser um negócio, pode ser o dinheiro no banco, muitas coisas. Nosso coração pode se apegar como ídolo a muitas coisas. Então, a gente falou sobre o cuidado que precisamos ter. Então, passando para a parte da conclusão, né? Hoje em dia, nós não temos aqui dentro da nossa igreja nenhuma mulher, até onde eu sei, né? Se tiver alguma, vocês me avisem, mas nós não temos nenhuma mulher, até onde eu sei aqui, que esteja incentivando os irmãos da igreja a praticarem idolatria ou imoralidade sexual. Nós não temos isso aqui dentro da nossa igreja. Mas eu diria que nem por isso Jezabel é inexistente em nossas vidas. Eu creio plenamente que nós podemos chamar a internet da Jezabel do século XXI. Porque a internet, ela instiga, né? Ela incita em nós a prática de coisas que realmente não agradam a Deus, né? Essa idolatria do ego através de Facebook e outras coisas, né? A invenção dos selfies, né? A pessoa se autofotografar, né? São todas coisas realmente que não existiam até um tempo atrás e hoje são moda, os crentes aderiram a essa moda, né? E a internet, ultrapassou a televisão em muito, é uma porta aberta para o inferno, né? Onde você encontra todo tipo de imoralidade, todo tipo de bandalheira que você puder imaginar. Então, nós como cristãos, em pleno século XXI, temos a responsabilidade de ouvir as palavras de condenação de Jesus à igreja em Tiatira, porque quando nós nos submetemos a essas coisas ligadas com idolatria e com imoralidade, nós estamos longe da santidade que Deus requer. E uma vez longe da santidade que Deus requer, nós não podemos esperar ter a vida eterna. A vida eterna é uma coisa preparada para os santos, para aqueles que Jesus diz: vinde, benditos de meu Pai, né? Ou aquela palavra dura para os outros: apartai-vos, vós, os que praticais a iniquidade, e assim serão separados. Uns irão para a vida eterna, outros para a condenação e o horror eterno. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nos dias de hoje, essa situação existe e é muito real. E eu diria que a Jezabel do século XXI, pelo menos para a nossa igreja, o perigo que ela representa para nós, está na internet, na televisão, na internet, nesses lugares que promovem exatamente essas coisas. A idolatria, o ego da pessoa, né? E a imoralidade. Então, essas coisas são realmente terríveis, 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 terríveis. E se nós não abrirmos nossos olhos, se nós não abrirmos os nossos ouvidos,
se nós não prestarmos atenção naquilo que nos é dito, com amor, naquilo que nos é dito com clareza, naquilo que nos é dito com firmeza, e considerarmos tudo isso, o pastor só fala bobagem e blá blá blá, quem tem interesse nessas coisas e tal, o resultado vai ser amargo. O resultado vai ser amargo. Então é muito bom que todos nós despertemos, né? E hoje, como vamos celebrar a ceia do Senhor, é um dia muito apropriado para colocarmos nossa vida em ordem, né? Agora eu vou pedir só um favor aí aos adultos, que procurem controlar aí os menores que já foram liberados, para que a gente possa seguir sem conversas e sem tumulto. O culto a Deus continua sendo desenvolvido aqui e a reverência é necessária para que a gente vá bem, ok? Então, temos uma boa oportunidade de acertarmos as nossas contas com Deus. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã, né? No quesito santidade? Como é que você está com relação aos ídolos, né? Que eu já falei, não são apenas as imagens, mas podem ser muitas outras coisas. E como é que você está em relação a forma como você, como o apóstolo Paulo diz, cada um saiba controlar o próprio corpo, né, em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E hoje em dia a imoralidade ela está assim saindo pelos poros das pessoas, né? As pessoas dão muito mais importância à imoralidade e outras coisas do que nós podemos pensar, né? E quanto mais o tempo passa, pior essas coisas vão ficando. Não sei se vocês notaram isso, né? Mas do tempo em que eu era jovenzinho, né, há 45 anos atrás, tudo que a gente tinha era poder ir na banca e comprar uma revista pornográfica. Era tudo que a gente podia fazer. Entrar no cinema não deixava, porque os filmes eram todos proibidos para 18 anos. Agora já reduziram a idade, né, para 16. Então a pessoa pode ir assistir um filme pornográfico a partir dos 16 anos, né, e ter uma série de ideias e sensações despertadas e etc. E na internet está tudo lá disponível para quem quiser ver a qualquer hora do dia ou da noite. É um horror, realmente, a quantidade de histórias que nós ouvimos de pessoas que são seduzidas pela internet, de crianças que são seduzidas pela internet, que são aliciadas, que são levadas para longe dos seus lares, que são mortas, etc, etc. Tudo isso está acontecendo hoje em dia. E esses dias agora eu fiquei sabendo que existe uma outra internet, Dimitrios, talvez você pode me ajudar aqui, você é mais versado nessas coisas do que eu, Thales, talvez. Web o quê? Deep Web. Olha, Deep Web quer dizer o quê? Internet profunda. E é interessante porque aqui na epístola de Tiatira, Jesus fala das coisas profundas de Satanás. Então você vai vendo como a Bíblia
tem mesmo validade por todos os séculos. Então tem essa outra internet mais profunda, que eu não sei nem como é que acessa, não sei nem como é que... eu vi falar que tem, né? E que essas coisas de aliciamento, de pedofilia e não sei o quê, circulam com grande largueza nessa deep web aí, que os pais não sabem como funciona, não sabem como ter acesso e etc. Então, a coisa tá realmente terrível. E se nós não abrirmos nossos olhos e não cuidarmos dos nossos filhos e dos nossos netos e bisnetos e etc. e tal, da maneira correta, não tenha dúvida, eles serão engolidos por essas coisas, pela idolatria e pela imoralidade. É uma aposta que o diabo faz e que sempre dá certo. Na maioria das vezes ele ganha. Só não ganha quando os crentes estão alertas, despertados e etc. Então, daqui a pouco nós vamos servir o pão e o vinho. E enquanto a gente vai servindo o pão e o vinho, e vou falar um pouco mais algumas coisas aqui, eu vou dar um tempo para que cada um possa orar e falar a Deus, e abrir o seu coração e dizer, olha Deus, eu tenho errado nisso, eu tenho sido muito tolo, deixado o diabo me enganar, porque o diabo zoa com a gente, nos arrasta para o pecado e depois, quando a gente comete o pecado, ele vem e põe um nariz de palhaço na nossa cara, né? É o que ele faz. Faz a gente verdadeiros palhaços. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o pão que nós vamos comer não vai deixar de ser pão em nenhum momento, mas eu quero que vocês se lembrem, ao tomar o pão, do corpo de Cristo crucificado por amor a vocês. E o cálice de suco de uva também não vai sofrer nenhuma transformação, vai continuar suco de uva, mas eu quero que vocês pensem no sangue de Jesus que foi derramado para o perdão dos pecados de cada um de nós. Então, que nessa noite nós possamos realmente, se temos algum relacionamento com alguma coisa de Jezabel, com idolatria, com algum tipo de idolatria, ou com imoralidade, algum tipo de imoralidade, a imoralidade tem muitas formas, né, como a idolatria também, nós possamos orar a Deus, porque a promessa do Senhor é se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é por isso que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, portanto, examine-se, pois, o homem e a mulher acerca do seu relacionamento com Deus e se acerte com Deus e coma do pão e beba do cálice. Muitos crentes que eu conheço, no dia de Santa Ceia, eles põem uma cara comprida, a pessoa passa com a bandeja, diz que não, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você tem pecado, confesse o seu pecado, ele será perdoado, coma do pão, beba do cálice. Ok? É esse o mandamento. Nada de se fazer de vítima do amor, eu pequei muito essa semana, ou semana passada, e não posso, confesso o pecado. Às vezes, quando a gente não quer confessar o pecado, é porque nós estamos planejando continuar nele na próxima semana. Nós vamos fazer de novo, vamos voltar outra vez. Aqueles caminhos tortos lá, né? Então, não vamos brincar com Deus. De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então,
que a gente tenha isso bem claro na nossa memória, né?